Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Prezados irmãos, prezadas irmãs que estão estudando conosco o Entendendo a Obsessão, eu sou Guaraci de Lima Silveira, estamos fazendo esse trabalho através do GRESG e nós estamos tomando por base o livro Perispírito, do Zalmino Zimmermann, e já estamos aqui falando hoje sobre a obsessão parasitária, que é o vampirismo. Nós estamos tentando colocar os tipos de obsessão para que a gente entenda bem desse tema, que ele chegue para cada um de uma maneira tranquila, porque é um assunto complicado, né, gente? Ninguém quer saber de ser obsidiado, mas também a gente tem que tomar cuidado para não obsidiar ninguém, né, gente? Não mesmo. No estudo passado nós vimos sobre simbiose e hoje vamos estudar sobre vampirismo. O que é isso, né? Vampirismo. Então, assim como os parasitas agridem o hospedeiro nos reinos vegetal e animal, absorvendo-lhe a vitalidade e vivendo à sua custa, almas enfermas, aproveitando-se das condições parasitogênicas que as qualidades morais de pacientes invigilantes propiciam, podem justapor-se aos seus perispíritos, sugando-lhes as energias, infectando-os com seus miasmas e alterando-lhes seriamente o equilíbrio fisiológico e mental. Bom, a gente vê muito filme de vampiro, né? Esses filmes aí que seres sugam o sangue das suas vítimas ou de quem quem se desejam aproximar. Aquilo ali é uma ficção, né? É uma ficção. A gente acredita que não existam essas criaturas que façam isso, porque na hora que ele suga o sangue, ele impregna a pessoa do mesmo teor vampírico dele e a pessoa se torna vampiro também. Então essa é a ideia. Aqui no caso que estamos estudando, os espíritos atrasados, maldosos, eles se aproximam do indivíduo e sugam energias deles, né? E infecta com os miasmas, alterando muito, né, o problema do equilíbrio fisiológico e mental. Então é a mesma coisa, você vê, exatamente como a gente vê nos filmes. O parasita, o vampiro chega, suga e impregna a pessoa, né? E o outro passa a ser vampiro, assim? Então aqui também, o espírito obsessor ele chega, suga a energia, né, do perispírito, porque esses espíritos desencarnados, uma grande maioria deles são muito frágeis. Eles sentem necessidade de energias dos encarnados. Essa energia material, né? Eles não conseguem deixar o mundo físico, eles não se preparam para esse momento. Cultuam a morte, né? Vão para o cemitério rezar para os mortos e ficam impregnando as mentes deles de coisas relacionadas a mortes. Aí quando eles chegam no mundo espiritual pelo processo do desencarne, isso também vai acontecer isso com eles, o que acontece? Eles estão fragilizados, então eles precisam de energia material. Eles precisam daquela energia que eles tinham quando no corpo físico. O perispírito deles está muito denso, muito ainda necessitando dessas energias. Ao invés de eles procurarem institutos, né, da espiritualidade, hospitais, clínicas, que possam ajudá-los a resolver essa questão, que isso aí tem no mundo espiritual, né? Toda cidade tem o seu planejamento espiritual para ajudar os seus habitantes. Toda cidade tem isso, porque cada cidade tem uma dinâmica. Então, tem cidades que a dinâmica é mais lenta, outra é mais ou menos, outra é mais forte, né? Então, existe um planejamento do mundo espiritual, como se fosse uma prefeitura, né? Que cuidasse espiritualmente dos habitantes. Então, quer dizer, se o espírito desencarna com um perispírito muito denso, ele pode pedir socorro, ele pode pedir ajuda a esses espíritos que trabalham em prol da comunidade. Mas não, eles às vezes não querem isso. Então eles se aproximam de encarnados invigilantes, que não têm assim, uma conduta ética, moral de excelência. Então eles se aproximam o quê? Eles sugam as energias deles.
né? Eles vão sugar não o sangue, mas a energia, e vai jogar naquela pessoa os miasmos, ou seja, as posições deletérias dos seus pensamentos, as formações deletérias dos seus pensamentos. Então a pessoa é sugada e ao mesmo tempo ela recebe toda essa influência extremamente negativa que vai prejudicar tanto o corpo físico quanto a mente dessa pessoa. Ela pode perder o domínio da própria mente. Às vezes dando um estado de loucura ou um estado de desapropriação, desintegração dela com ela mesma. Então ficam pessoas meio zumbis andando por aí. Brigam por qualquer coisa, armam barracas, gritam, sabe? Isso é muito perigoso. Então o que acontece? Vamos ver o que André Luiz vai dizer. Olha, nesse processo, especifica André Luiz, pelo Chico Xavier, o obsessor liga-se à vítima através do veículo perispirítico na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos com que eles alteram profundamente a paisagem orgânica. A gente encontra isso, né, no livro Entre a Terra e o Céu. Veja você, que coisa séria, né? Então, ele entra, ele mexe lá com os neurônios, né? E que vão fazer, né, acontecer ali resultantes neuroquímicas que vão prejudicar o organismo. Então, tem pessoas que estão doentes, ficam doentes, não sabem por quê. Por quê? Porque está com uma ação dessa e não quer mudar de vida. Não aceita definitivamente mudar. A sua palavra é a última. Ninguém sabe mais que ele ou que ela. Então, são pessoas assim extremamente perniciosas, não só para os outros, mas principalmente para eles. Eles não querem ouvir uma orientação, eles não aceitam. Se tiver uma opinião formada sobre uma coisa, você pode mostrar a verdade de todos os ângulos que eles não aceitam, porque a opinião é deles. Então, essas pessoas são presas fáceis, né, do vampirismo. Então, buscando a analogia nos reinos inferiores da natureza, onde os parasitas são classificados em ectoparasitas, com ação limitada às zonas de superfície, e endoparasitas alojados na intimidade do corpo hospedeiro, André Luiz, pela mediunidade de Valdo Vieira, no livro Os Missionários da Luz, né? Não, desculpa, no livro Evolução em Dois Mundos, né? Ele vai dizer, né, que compara os agentes do vampirismo espiritual a estes seres, tá? Então, minha gente, olha só, alguns, como os ectoparasitas temporários, procedem à semelhança de mosquitos e dos ácaros, absorvendo as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam aqui e ali. Mas outros muitos, quase endoparasitas, conscientes, após a inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam sobre elas determinados produtos filiados ao quimismo do espírito e que podemos nomear como simpatinas e aglutininas mentais. Produtos esses que subrepticamente lhes modificam a essência dos próprios pensamentos a verterem contínuas dos fulcros energéticos do tálamo no diencéfalo. Então eles mudam toda a neuroquímica do corpo humano. Tá vendo? E aí o corpo ele vai trabalhar agora em função desses vampiros, sabe? Então a pessoa passa a ter sérios problemas físicos, mentais, né? Ou então ele altera completamente o comportamento dele. Aquela pessoa que era uma pessoa tranquila, sensata, né? Passa a agir de maneira extremamente estranha aos olhos dos outros. Complexo isso, sabe, gente? Nós temos que tomar muito cuidado. Guardem essas duas palavras mágicas para você: moral e ética. Moral é o respeito a si mesmo. E ética é o respeito que está fora de você. Pessoas, causas, circunstâncias, objetos. Então, cuidado. Você pode ter uma vida feliz. Agora é preciso você saber lidar, né, com a sua vida e onde você se encontra, nos ambientes que você se encontra.
você está no ambiente certo, né? Então, procure fazer desse ambiente um ambiente bom para você, né? E respeitando e oferecendo a eles melhores frequências vibratórias que você puder. Assim, pois, como o parasita entre os vegetais e animais podem atuar na superfície do hospedeiro, a parasitose na dimensão espiritual pode manifestar-se sem chegar a causar danos que se digam irreversíveis. As próprias ocorrências de endoporte são transitórias e irresolúveis. E em profundidade, a dizer, já afetando gravemente o perispírito, suas funções e a delicada tessitura, parasitose espiritual aguda, com a consequente derrocada do equilíbrio fisiológico, compreendendo-se que os fatores responsáveis pelos dois tipos de manifestação têm raízes sempre no pensamento desgovernado do próprio obsidiado. Então tem casos que eles se aproximam, sugam e vão embora. Beleza. Beleza nada, né? Horrível. Mas sugam as energias. Você está num ambiente horrível, num ambiente de baixa frequência, né? Aí eles chegam lá e sugam, porque você está ali, você está se oferecendo a isso. Agora, tem casos que são mais profundos, que eles se instalam mesmo, né? E tem o indivíduo como aquela propriedade dele para sugar energia. Sabe? Então, coisas assim, muito delicadas, viu, amigo e amiga? A doutrina espírita penetra neste assunto com muito cuidado, mas com verdade. Então, tome cuidado com a sua vida, sabe? Com seus pensamentos. Justapõe-se a aura das criaturas que lhes oferecem passividade, sugando as energias, senhoreiam-lhes as zonas motoras e sensórias, inclusive os centros cerebrais, em que o espírito conserva suas conquistas de linguagem, sensibilidade, memória e percepção, dominando-as à maneira do artista que controla as teclas de um piano, criando assim um instrumento corpóreo dos obsessos, as doenças fantasmas de todos os tipos, em se alongando no tempo, operam a degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo o império de moléstias reais que persistem até a morte. Nesse quadro de enfermidades imaginárias, com possibilidades virtuais de concretização e manifestação, encontramos todos os sintomas catalogados na patogenia comum, da simples neurastenia à loucura complexa e do distúrbio gástrico habitual à raríssima afemia estudada pelos grandes pesquisadores, né? Então nós vamos encontrar, né, esse texto no livro Instruções Psicofônicas, tá? Do Chico Xavier, e o espírito que editou foi Francisco de Menezes Dias da Cruz. Então, amigos e amigas, a coisa é complexa. Mas tudo se resume nos seus ideais, nos seus comportamentos, naquilo que você quer para você, para sua vida, né? Tudo se resume a isso. Né? O obsidiado, ele dá vazão ao obsessor, ele dá campo ao obsessor. Então, esse tipo de obsessão, aliás, por se tornar cada vez mais comum, comparece hoje como um tema dos mais sérios. O vampirismo transformou-se na endemia planetária que cresce e se alastra mais rápida que o tempo. Isso é uma observação do professor José Herculano Pires, né? E ele vai colocar, né, que Kardec diagnosticou com segurança o estado patológico do mundo e receitou remédio certo, ampliação dos conhecimentos humanos para favorecer a ajuda espiritual das entidades protetoras do planeta, tá? Está no livro do Vampirismo, do Herculano Pires. Então, minha gente, essas pandemias que acontecem, muitas vezes elas são provocadas por esses agentes vampiros. Se não provocados por eles, mas eles vão aproveitar o processo para sugar as energias e levar a pessoa ao desencarne. Então nós tivemos essa pandemia, né, recente. Quantas dessas pessoas que desencarnaram não foram também objetos, né? Vasos
dos vampiros espirituais. Outros não desencarnaram, porque não tinham essa possibilidade, não davam essa vazão. Então vamos observar mais a vida, sabe? Vamos cuidar mais de nós, vamos ter mais equilíbrio espiritual, mental, para que a gente possa viver um tanto melhor. Muito obrigado, até o nosso próximo estudo.